Salve nerds! Mais um Nerd Talks entrevista especial feito para você. Não é isso mesmo, meu companheiro Goku Mineiro? Exatamente, meu amigo Ed, mais um episódio maravilhoso. E tem um motivo por esse episódio ser maravilhoso. Eu acho que tem vários motivos. Vamos lá. Meu É, Deus. é porque essa voz fez parte da infância de muita gente. É da minha, da sua. Então vamos pedir para ele se apresentar? Por favor, apresente-se. Boa noite, gente. Eu sou o Fábio Moura, para quem não me conhece. Sou dublador há um pouquinho mais de 30 anos, que eu estou aí na estrada. E estou aqui para bater um papo com vocês hoje. Eu tenho certeza que Orgulhoso esse papo por fazer parte da infância de tanta gente, né? Orgulhoso tá a gente de ter conseguido, né? Trazer você aqui para a gente bater esse papo bacana que vai ser, que eu tenho certeza. Não é isso, Ed? Exatamente. Legal. E, Fábio, você acabou de dar a deixa para a gente começar a nossa entrevista. São mais de 30 anos de carreira. Me fala, por favor, como que se deu isso? Como é que você foi cair na dublagem? Pois é, as pessoas já têm aquele sonho de ir, né? Para mim foi tudo meio diferente, ao contrário até. Eu sou arquiteto. Eu me formei em arquitetura, trabalhei com arquitetura durante 13 anos. Durante meu trabalho como arquiteto, eu comecei a desenvolver na empresa que eu trabalhava mesmo, a gente começou a fazer umas peças para apresentar em festividades, em Dia da Criança, em final de ano, fazer as peças para apresentar para os filhos de funcionário. Foi aí que eu comecei o gosto pelo teatro, pelas artes cênicas. Bom, esse grupo não seguiu adiante, mas a vontade ficou em mim. Então, o que eu fiz? Eu busquei um curso profissionalizante de ator, mas eu fui mesmo para me exercitar, porque eu tinha gostado do trabalho em si, né? Falei, é uma forma de eu continuar em contato com isso e me profissionalizei, paralelamente ao trabalho. Enquanto eu ainda trabalhava como arquiteto na empresa, fiz o curso, fiz uma Macunaíma, tive meu DRT e fazia daí peças em horários alternativos, porque eu tinha meu dia era comprometido, então apresentava, se era infantil era só no final de semana que eu fazia, peças à noite eu tinha disponibilidade para fazer, então eu levei em paralelo isso por um tempo, até que a minha área foi terceirizada na empresa, a área que eu trabalhava, que era a área de marketing, e foi todo mundo para a rua. Foi a decisão, o que eles fizeram por mim foi o que eu deveria ter feito e o que eu tinha vontade de fazer, sair da empresa. Eu falei, eu não volto mais para um escritório, vou trabalhar só com as artes, que é o que eu gosto, é o que eu estou curtindo. Eu não estava mais feliz com o meu trabalho, o meu trabalho de arquitetura acabou sendo muito limitado, né, pelas características da empresa que eu trabalhava, pelo trabalho em si dentro dessa empresa, porque eu não exercia mais arquitetura pura, eu fazia mais desenvolvimento de produto, apresentação de produto, apresentação de showroom, essas coisas. Então limitou o meu trabalho de arquitetura. Então foram 13 anos que eu acabei me afastando da área. Só que, por outro lado, eu acabei me envolvendo, né, com as artes, e daí eu falei, não volto mais para o escritório, vou viver de teatro, a minha ideia inicial. Só que viver de teatro, quem está começando, quem tinha um salário, né? Eu era um arquiteto numa empresa. Foi um risco muito grande. Foi um risco grande, mas foi aí que eu tive contato com a dublagem, porque eu fiz uma peça com uma menina que trabalhava na Gota Mágica, ela era secretária na Gota Mágica. Vocês devem ter ouvido falar, né, de Gota Mágica. Sim, E ela falou, você tem uma voz legal, por que você não vai lá ver a dublagem? De repente você gosta da área. Eu fui, comecei a fazer um estágio, comecei a acompanhar. Antes disso, assim que eu tirei meu DRT de ator, o SATED indicou um teste de seleção para dubladores, que era na Sigma, na antiga Sigma. Eu fui fazer esse teste. Quando eu ainda trabalhava, ainda não tinha saído da empresa de arquitetura, mas eu fui fazer o teste de dublagem. Só que o teste tinha muita gente fazendo.
era um teste só de leitura de texto. Os aprovados voltariam para fazer um teste de sincronização e ver como seria a dinâmica para frente, né? Eu fui aprovado nesse teste de leitura de texto. Só que nunca mais chamaram para essa retomada. Depois, mais para frente, eu fiquei sabendo, porque daí, quando eu comecei, eu vou passo a passo, tá? Quando eu comecei na Gota Mágica, comecei a estagiar, assistir, o Emerson Camargo estava redublando o National Kid. Ele era o National Kid e ele estava redublando o National Kid. E eu assisti muito com ele lá. Até que um dia ele falou, entra lá, faz aquele motorista. Foi a minha primeira dublagem, foi um motorista no National Kid. Isso em 93. Daí ele já passou pro Baroli e falou, olha, já está dublando, já pode escalar, porque ficava Gota Mágica, ficava junto na Marshmallow. Então dali eles já começaram a me escalar também na Marshmallow. E eu retomei o contato desse teste que eu tinha feito. Falei com o Jorge e ele falou, de fato você foi aprovado, mas a gente fez o teste porque a gente estava precisando de elenco, mas caiu muito o trabalho, a gente não deu continuidade. Agora nós estamos com novela e estamos precisando de elenco novo mesmo. Vem aqui e tal. Aí foi retomado também na Sigma. Então já começou, foi assim que eu fui começando. Daí vai para Alamo, faz estágio, mesmo dublando já em algumas casas. Em outras você sempre está começando, né? Não te conhecem, não sabe como é seu trabalho. Na Alamo eu fiquei 3 meses estagiando para ter minha primeira escala. E daí também vai em BKS, dublar vídeo, e daí foi caminhando. Mas uma batalha. Assisti muita gente boa dublar. Na época a gente ficava dentro do estúdio acompanhando, né? Aprendi assim, não aprendi com curso. Na época não tinha curso de dublagem. 30 anos depois estou eu aqui, fazendo parte da infância de muita gente. Legal. Muito legal, né? Essa trajetória de como você começa. E eu queria perguntar a você, Fábio, quando você iniciou a sua carreira na dublagem, naquela época, queria saber de você qual que foi a diferença que você observa de lá para cá, hoje, entre facilidade e dificuldade. O que que mudou? Bom, basicamente a tecnologia, né? Quando eu comecei, as fitas tinha fita de rolo para gravar. Então, você tinha que ser muito preciso. Hoje em dia, com Pro Tools, você ajusta as falas, né? Atrasou um pouquinho, tem como você puxar, como acertar esse sync, né? Quando eu comecei, em alguns lugares ainda você trabalhava junto na estante, mas já não era mais aquele coletivo, todo mundo dublando junto. Em alguns trabalhos, dublava-se junto. Né? Aos poucos foi diminuindo isso e só vozerio que você botava o povo junto no estúdio. Então hoje você dubla individualmente. Naquela época contracenava-se junto, porque você tinha limitação de pistas para gravação. Tinha filme que você tinha 3 pistas, uma é de música e efeito e 2 para você botar todo o elenco. Então quando tinha 3 pessoas na cena, né, você tinha toda uma programação que era feita, então você dubla essa cena junto com a tal pessoa, a outra cena você já dubla com a outra pessoa, né? Então a tecnologia mudou muito, mas eu já sou da época de fone de ouvido, eu sou muito escravo do som. Eu vou muito em cima do som original para métrica, tudo. Porque não dá para você decorar o texto, né? Não tem como. Aliás, um trabalho da gente te ensina a descartar assim que você passou por ele. Você já não lembra mais o que você fez. Então, você grava ali na hora, na frase seguinte você já tem que deletar aquela anterior e o trabalho segue. Então, eu sou muito escravo do áudio original para me estabelecer a métrica, né, do trabalho. Basicamente, o que eu vejo de diferença é isso. E não tinha tanta gente. Então, na época ainda não tinha essa vontade do povo de dublar. Com o tempo, né, veio surgindo esse interesse, os fãs participando, e isso foi estimulando muita gente a entrar na dublagem.
Quando eu comecei, ainda era aquela parte de outra coisa, era bem bastidor mesmo, como eu falei no começo da conversa com vocês. Você não era conhecido, você ficava no bastidor, os fãs não tinham acesso a gente. Cavaleiros do Zodíaco, que a gente vai falar mais pra frente, foi quem rompeu um pouco esse limite, né? Então a gente passou a ser mais valorizado. Então a diferença é essa. Naquela época eu dublava, fazia aquilo e acabou, né? Acabou assim, vai para um público, mas não tinha esses fãs como a gente vê hoje. E entendi. E eu queria ainda fazer uma outra pergunta dentro dessa mesma colocação. A gente sabe, você é um grande dublador, só que quando a gente inicia, eu queria saber se aconteceu de você, como na época eram todos juntos, se você gravou na época com um outro dublador que você admirava e se era assim difícil se conter, você ali aquele dublador que você admirava, você gravando com ele ali de frente. Como que era a sensação assim? Tinha o respeito, né? Sempre teve muito Uhum. respeito pelos que já estavam, a gente respeitava muito. E eu sou tímido, então eu ficava muito medroso nas cenas, sabe? Eu acho até que me segurava um pouco. O que eu precisava soltar na estante Sim. ali me limitava um pouco até, por esse respeito, né, com essas pessoas. Nossa, tinha gente, né, super tarimbada. E tinha até aqueles não tão antigos, mas descolados, né? Aquela figura mais descolada, mais Sim. prosa né? E que levava assim, aí você ficava do lado meio que, ah, meu Deus, se eu errar aqui agora, daí eu erro, eu tenho que fazer toda a cena, e o cara fez lá um bife enorme, eu tinha que fazer só uma interferência no meio e acabei estragando, como a gente fala. E era E isso. eu Mas imagino. tinha assim, sempre você dividia a estante, né? Era uma responsabilidade muito grande. Uhum. E Fábio, e eu tenho que te perguntar, e você acha assim, nos tempos de hoje, você acha que tá melhor para dublar? Você acha que a dublagem, obviamente, evoluiu, mas comparado de quando você começou e para os tempos de hoje, você acha que Eu tá. acho que tem, né, eu acho que tem os prós e os contras. Eu acho que tem coisas melhores e tem coisas que se perdeu um pouco, sabe? Se massificou demais, tem às vezes umas exigências descabidas. Cada, não é nem o estúdio, cada empresa, cada dono do produto tem uma exigência diferente. Mas a evolução é notória, claro. Você vê uns trabalhos de hoje eu considero tecnicamente melhores. Não digo de interpretação, né? Mas eu digo em qualidade de som, de sincronismo. E nisso tudo eles são melhores, eu acho. Mas a admiração que se tem pelos antigos é muito grande porque foi uma escola, né? Uma escola para a gente. Sim, E eles não imagino. tiveram muitas das facilidades que a gente teve. E eles aprenderam a dublar sem áudio, o que é mais maluco ainda, porque, como eu falei, eu sou escravo do som, né? Para gravar. E eles gravavam sem áudio. Então você assiste a cena, na hora de gravar, dava 1, 2, 3 e rola lá, mudo. E você tendo que botar na métrica, acertar aquela boca, com aquele texto. Aí não tinha como você ler, você tem que decorar, porque você tem que ficar com o olho na tela, né? Uhum. Então eles tiveram todo esse trabalho, tem o mérito de terem se desenvolvido com esse trabalho. Então eles, quando tem a evolução, para eles ficava muito mais fácil depois, né? Uhum. E você, Fábio, além sim de dublador, você exerce outras funções no ramo da dublagem, tipo tradutor de texto, diretor de dublagem, outras coisas? Eu fui diretor, não, fui diretor de dublagem, eu fui por quase 18 anos, eu dirigi. Eu dirigi na Master Sound, depois eu dirigi na Vox e dirigi na DPN. Foram as 3 casas que eu dirigi. Então, dirigi bastante tempo. Inclusive, eu comecei a dirigir e hoje em dia você tem
um tempo mínimo de trabalho e de tanto de tempo quanto de trabalhos feitos, né? Você tem que ter os protagonistas e tal, você tem que ter um número X para você estar apto para dirigir. Na minha época ainda não tinha. Eu comecei a dirigir, eu tinha pouco tempo de dublagem até. Mas eu me dei bem na direção, eu acho que eu me dei bem. Um dos meus cartões de visitas de dublagem foi a 24 Horas, do Jack Bauer. Nossa, muito então, boa essa série. A primeira temporada foi fantástica, repercutiu assim super positivamente. Me abriu porta para dirigir em outros lugares. Eu fui chamado muito para dirigir depois disso. E isso é legal, né? Isso é muito bom. Mas cansei da direção. Eu gostei de dirigir, mas eu não conseguia entrar no estúdio sem ter tudo decupado, tudo digerido, tudo resolvido. Eu não conseguia deixar para resolver na hora no estúdio. Então eu perdia minhas noites de sono resolvendo trabalho, para depois passar o dia dentro do estúdio, sabe? E isso consumia demais. Principalmente quando eu fui para Vox e DPN depois, que eram trabalhos da Discovery. E a Discovery o texto, ele era... Não eram documentários e tal, não existia um roteiro. Era transcrito depois. Então existia uma empresa em Miami que transcrevia o programa em... Então aquele roteiro era cheio de furos. Cheio de furos. Então apareceu Homem 1, depois aparecia Homem 2, e você ia ver, era o mesmo. Sabe, eles não estavam preocupados, eles punham uma fala e não era distribuído de acordo com quem estava fazendo, né? Às vezes um depoimento, então tá lá o senhor John no depoimento, e de repente ele mudava de nome, e era a mesma pessoa, sabe? Então, a transcrição ela não era bem feita. Então isso dava um trabalho absurdo pra gente. E daí isso me cansou muito, mas eu fiz bastante. Desculpe que a minha garganta tá me incomodando, mas entre uma tossida e outra eu vou falando com vocês. E você, Fábio, você prefere dirigir ou dublar? Eu prefiro dublar. Hoje eu prefiro dublar. Na época eu gostava muito de dirigir. Até que, não, também 17 anos. 17 eu tenho certeza que eu fiquei, mas estava indo para 18 já. Aí eu falei, não, chega, vou... E o problema é que você também, como diretor, você tem um comprometimento com o trabalho. Então aquele trabalho tinha que estar pronto até tal dia. Como dublador, eu controlo a minha agenda. Então eu me dava os fins de semana de acordo, né, como dublador. Como diretor, eu ficava fim de semana envolvido no trabalho também. É legal. Eu não sei, eu falo isso por mim. Não acredito que todo mundo faça, não. A gente sabe que não é todo mundo que faz. Aliás, eu acho que alguns fazem, vamos dizer assim, não vamos generalizar. Tá? Tudo bem que a qualidade de algumas casas te dá um texto melhor, né, melhor traduzido e te dá uma certa facilidade para dirigir. Mas esse dever de casa, muitos não levam. Chegam lá e é o diretor que fica ticando anel, né? Conta o teu personagem, o anel que você entra, não sabe te contar a história, porque não assistiu. Então existe isso também na dublagem. Tá? São os bastidores que eu tô revelando aqui. Mas existe muito. É interessante saber, existe isso muito trabalho que você vai fazer e o diretor só vai te acompanhar, vai ali acompanhar o sync, vai ver se você fez tudo que tem para o seu personagem, acompanhar o sync, mas não sabe te passar uma informação maior sobre o personagem, sobre a situação. Né? Então existem casos assim. Não, muito bem esclarecido. Eu acho que tá aí comparando com os antigos, eu acho que isso é uma coisa mais recente, com a massificação, de repente, do trabalho, sabe? Que não existia tanto antigamente, não. Eu acho que muitos até traduziam, muitos diretores traduziam até antes. Entendido. E aproveitando aqui a sua resposta, né, que você falou que prefere dublar
né? E, de certa forma, até agradeço que a gente adora a sua dublagem, que se você não está na direção, você tem mais tempo para dublar, não é isso? E te perguntar sobre qual personagem ou quais personagens você considera mais importante na sua carreira que você dublou até hoje? Você guarda no coração. Aquele, assim, importante, assim, que você fala, nossa, só de lembrar já dá aquela... Tem uns vários aí que eu considero bem importantes. Tá? Sem dúvida, o top para minha divulgação, é Cavaleiros do Zodíaco. Sem dúvida. E Cavaleiros é muito engraçado porque quando a gente fez, para mim era um desenho japonês que eu estava fazendo e não existia esse vulto, esse peso que ele foi adquirindo. Mas sem dúvida ele é o carimbinho, né? É o Shura de Capricórnio, né? Esse foi um. Tem vários outros. Foram quanto tempo de dublagem do Shura? Mais ou menos, assim. Não sei te dizer. Não sei, porque teve intervalos muito grandes, né? E voltava depois outra. Mas os outros personagens? Então eu não sei se nós estamos um buzinaço lá fora que não sei se está entrando aí para vocês. Deve estar, né? Horário do Rush. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Você falar dos demais personagens? Então, eu tenho uma lista de personagens, se vocês quiserem, assim, que eu considero importantes Você pode citar uns 10 aí pra gente. Sabe, em filmes, em longa-metragens, em séries, em desenhos. Tenho vários. Eu comecei, quando eu comecei a dublar, antes de Cavaleiros do Zodíaco, eu tinha feito Guerreiras Mágicas, de Rei Arthur, Atlantis. Eu tinha feito Fly, né? E o Cavaleiros do Zodíaco. Depois eu fiz Dragon Ball, que eu fazia o Mestre Karin. Mas também tinha os 24 Horas, que eu fiz do Tony Almeida, né? Que foi um trabalho bem legal. Meu primeiro grande personagem, meu primeiro grande trabalho foi o Batman Eternamente, o Val Kilmer. Em VHS, era a minha voz que está lá. A Warner fez testes. Eu tinha 2 anos e meio de dublagem. 2 anos de dublagem, eu acho que eu tinha. A Warner pediu teste para o Batman. Foi uma batelada de teste, eles não aprovavam. Aí o seu Michael falou, o seu Michael é o dono da Alamo. Falou, me chamou para o teste. Eu fiz o teste e fui aprovado. Então foi assim, meu grande primeiro, né, personagem protagonista. Foi o Val Kilmer no Batman Eternamente. Não, estão diante do Batman. E tipo assim, eu ia comentar isso com você, porque, infelizmente, a maioria das pessoas conhece a dublagem que foi na televisão, que foi uma dublagem carioca. Sim. E eu, particularmente mesmo, só vi sua dublagem em trechos no YouTube, mas eu gostaria de te pedir só um pedacinho. Como é que foi o Batman do Val Kilmer? Você conseguiria fazer aí pra gente? Não sei te dizer. Não sei, era normal, era só um pouco mais grave. Eu lembro que a primeira fala era assim, eu pego no drive-thru, porque o mordomo lá falava que o senhor não preparou o seu lanche. Ele falava, eu pego no drive-thru, e saía com o carro. Então, era uma coisa mais sombria, né? O Batman é sombrio, então era mais no grave. Isso eu me lembro. Mas foi também um trabalho rápido, porque principalmente quem estava começando a dublar, eu acho que em 4 horas a gente fez o filme todo. 4 horas de trabalho. E eu estava começando a dublar na época, né? Outro grande personagem, logo na sequência que eu fiz, foi o Will Smith em Bad Boys. Bad Boy 1. Isso passou em todos os canais abertos e saiu acho que saiu em VHS também. E quando foi para DVD, foi redublado. Eu vi. Foi redublado, daí eu perdi o meu personagem, porque daí já passaram pro povo do Rio e eu perdi o Will Smith. Mas passou em muitos canais, até na Globo passou com a minha dublagem. Fábio, eu tenho que te perguntar, agora você falou que Cavaleiro Zodíaco foi um marco na dublagem brasileira, na vida de muitos dubladores. Há pouco tempo, a gente entrevistou o Leonardo Camilo, né, o Wicked Banks,
Ele também falou da importância do personagem e tudo mais. A gente gostaria de saber como é que o Shura de Capricórnio foi parar no seu colo. Como é que aconteceu? Você se lembra? Você tem que perguntar pro Baroli isso, porque não lembro, não lembro. Naquela época, sabe, eu acho que até o Baroli não sabia o que ia acontecer. Tanto que a gente tem umas dobras no começo que a gente foi fazendo, porque o trabalho ele vem chegando por etapas, né? E não se sabia o desdobramento, você não tinha informações naquela época. E veio chegando por etapas. Mas nem fazendo o Shura, eu tive noção do que ia acontecer depois. Sabe, desse vulto que tomou mesmo. Porque a gente vai fazendo ali, era mais um trabalho, né? Não era nada diferente, era um trabalho. Hoje em dia, você quando tem um trabalho que ele tem um vulto, né? Ele já de uma polêmica, né? de uma divulgação em cima, uma divulgação de massa. E naquela época não, você não tinha nem internet para pesquisar. Uhum. E eu falo isso porque quando eu dirigi, Pokémon, né? Eu comecei dirigindo Pokémon, a primeira temporada fui eu que dirigi, fazia o narrador, e também caiu na minha mão, assim, você vai dublar esse desenho aqui, faz teste. Peguei aquilo lá, fiz o teste para os protagonistas, para o Ash e tal, e até para o Pikachu a gente fez teste. Só que depois que a gente foi ver mais para frente, que vinha tudo na ME, o som dos bichinhos, dos Pokémon, já vinha tudo na ME. Mas foi muito legal, eu acho que eu acertei bem no teste e ainda foi assim, chamei o Rolo para fazer o teste junto com o Márcio, para a equipe Rocket. O Márcio pegou, eu pus o Rolo pro Brock. Então eu peguei um elenco que curtiu fazer, que foi legal. O mesmo aconteceu com 24 horas, também foi teste. A gente fez teste. E o elenco todo curtiu muito fazer. Isso é muito legal quando você tem, quando o elenco abraça o trabalho, né? Então, todo mundo fazia com vontade e o 24 horas era... Você não sabia o que ia acontecer no episódio seguinte. Eu não sabia, porque eu recebia de 2 em 2 episódios para trabalhar. Então, a gente vai descobrindo no processo, né? Bem legal, bem legal. Eu queria te perguntar também, Fábio, o seguinte, conforme a gente está dentro de uma profissão, vai acontecendo várias coisas que a gente guarda com a gente, né? Coisas engraçadas, coisas que marcam mesmo. Tanto no off ou tanto que vai ao ar. Já aconteceu alguma cena engraçada que você se lembra dentro da dublagem, Fábio? Sabe que eu já vi vocês perguntando isso? Teve, claro que teve, mas eu não me lembro de nenhuma específica assim para contar. Sempre tem alguma coisa, né? Por exemplo, personagens engraçados às vezes geram situações engraçadas. White no The Office, que era um cara completamente insano, né? Nossa, não sei se vocês sensacional. acompanharam Não, The Office. é meu personagem favorito Eu de The acho Office. é fantástico, o trabalho dele é muito legal e isso situações muito engraçadas pelo próprio comportamento, né? Pelos enroscos dele. Então, foi um trabalho que gerou muita risada, sem dúvida. Muitas cenas absurdas dele. Então, esse foi... Mas eu não sei te citar, assim, contar uma situação, né? Um fato engraçado que aconteceu, não consigo me lembrar, não, para te contar. Fábio, então eu vou reformular a pergunta do meu companheiro aqui. Você tem uma voz muito marcante, sua voz é inconfundível. Já aconteceu de você estar no supermercado, na farmácia, no elevador do prédio, e alguém ficar assim, eu acho que eu te conheço, não sei, por causa da sua voz? Já aconteceu algo engraçado desse tipo? Olha, aí eu tenho até coisa engraçada para contar, assim. Já aconteceu, sim, várias vezes acontece isso, várias. Eu estava num churrasco de um amigo, engraçado, estou conversando com você, parece que eu estou ouvindo televisão. E não sabia com o que eu trabalhava. Daí o meu amigo caiu na gargalhada e falou assim, é porque você ouve ele na televisão. Engraçado até, né?
Mas já aconteceu, você vai num balcão, de farmácia mesmo aconteceu. Na hora que eu fui pagar, você faz tal coisa? Você dubla não sei o quê? Sabe assim, direto, né? Direto. Tem pessoas que têm um ouvido muito apurado para isso, né? E reconhecem. No ano passado, nessa época aqui, eu fiz uma viagem para o Chile e Bolívia, Atacama e o Salar. Eu estava com um grupo que conheci lá, né, fazendo o Salar do Uyuni. Você fica dentro de um carro 4 dias rodando com pessoas que você acaba conhecendo ali, né? Eles sabiam com que eu trabalhava, assim, por conta do meu e-mail, que é Dublagem FM. Mas eu não falei nada do que eu fazia, nada. Nós estávamos na Bolívia, num lugar super deserto, lá no meio de umas pedras e tal, andando, e tinha um outro grupo, num outro carro. E eu passo conversando com as meninas, de repente um cara de longe fala assim: Ei, moço, você é dublador, não é? Lá na Bolívia. Um cara, um brasileiro, reconheceu a minha voz. Eu falei assim: eu sei quem é ele. Ele falou para os outros. Aí veio todo mundo em volta. Daí tinha fãs de Dragon Ball. Gravei para eles áudio para mandar para amigo que era fanático. Então coisas assim acontecem realmente. É maluco. Eu acho maluco, né? Mas acontecem. Daí o povo que estava comigo começou a se interessar, a querer saber o que eu fazia e tal. Porque até então eu não tinha falado nada. Eu estava ali, era curtindo as minhas férias. Exato. Não estava me divulgando, né? Ô, Fábio, igual você mesmo comentou com a gente que um dos seus personagens importantes foi o Shura de Capricórnio, né? Eu queria saber de você como que é a sua relação com os fãs de Cavaleiro dos Zodíacos e saber também se eles interagem bastante por conta do personagem e também por ser você, e se você já participou de algum evento devido ao personagem Shura. Você pode contar Sim, pra eu gente um pouco? o Shura de Capricórnio, como eu falei, ele é um divisor de águas, né? Ele abriu as portas para a gente ser conhecido. Esse nosso trabalho de bastidor passou a ter um outro valor, né? As pessoas começaram a se interessar por quem faz o quê, começaram a ter vários eventos. O primeiro evento que eu participei, acho que foi por conta de Pokémon, ainda não foi nem de Cavaleiros. Mas aí começaram a ter eventos de Cavaleiros e juntava 5, 6 dubladores, né? E a gente ia papear. A proporção foi ficando absurda. Começava ali nos grupos, em pátio de escola, né? Um evento que acontecia em tal escola, então no pátio da escola acontecia. E isso foi crescendo em função dos fãs de Cavaleiros. Fui chamado para eventos, eu não fui a muitos eventos, mas a grande parte, sempre Cavaleiros abrindo portas para isso. Quando eu comento, eu fico meio constrangido até porque eu nunca assisti Cavaleiros. Eu nunca assisti o seriado. Eu fiz a minha parte, mas eu nunca assisti. Então as pessoas começam a perguntar assuntos pertinentes à história. Aí eu fico constrangido porque eu não sei contar. Mas, sem dúvidas, foi o trabalho que mais chamou a gente para público. Teve um outro que eu considero, foi um trabalho legal que eu fiz também, que é o Saru, no Star Trek Discovery. Nossas ambulâncias também estão rodeando aqui hoje. Se você quiser dar um tempinho para elas passar. Não, tá bem aqui, não. Deve estar no trânsito. No Star Trek Discovery eu faço o Saru, que é o comandante da nave e é o alienígena, né? Que é o Doug Jones. E o pessoal, os fãs de Star Trek, fizeram um evento e trouxeram o Doug para cá. E eu fui já na coletiva de imprensa. Sentei do lado dele, me botaram sentados do lado dele.
ele me introduzia na conversa como se fossem os dois astros do espetáculo, sabe? Eu me senti, né? Porque ele me tratou de uma forma, com carinho, e deu uma importância para o trabalho que eu jamais iria imaginar. Depois a gente foi para o evento, ele estava lá com os autógrafos, eu cheguei, ele largou a fila, foi lá, me abraçou. Foi um carinho incrível. Autografei cartazes deles para levar para lá, para eles levarem lá para os Estados Unidos, autografado como a voz do Saru no Brasil. Então, às vezes você fica sem chão, você fala assim, gente, mas eu faço o meu trabalhozinho ali tão humildemente, sabe? Mas é um trabalho bom, Fábio. Pelo amor de Deus, é um trabalho maravilhoso. E a repercussão acaba sendo essa, e é muito legal. Te dá estímulo, te dá ânimo a fazer melhor, sabe? O próximo vai ser o melhor. E, Fábio, eu tenho que te perguntar. Você teve esse prazer de estar ao lado de Doug Jones, mas dentre tantos outros atores que você dublou e ainda dubla, temos aí o Benedict Wong, que faz o Wong no universo Marvel, né? Foi até o Mago Supremo. Tem o Rainn Wilson, de The Office, que foi o do Watchurut. Qual ator você gostaria de conhecer pessoalmente? Falar assim, olha, eu sou sua voz aqui no Brasil e tudo mais. Eu gostaria do Wong, gostaria mesmo, porque o Wong, além da parte dele, como o Wong mesmo, né, que ele chama Wong, ele é Wong. Dublei ele em alguma longa-metragem, dublei numa série chamada The Deadliest Class, eu acho, que é uma escola de assassinos, que ele é o diretor, o mentor da escola, eu fiz ele. E agora, em março, estreia na Netflix O Problema do Terceiro Corpo, que ele participa. Não é? O Problema do Terceiro Corpo. Eu fiquei aqui pensando. É um mistério assim, de cientistas que estão sumindo, né? Eu não sei te contar a história, mas agora estreia agora em março. O trailer é bem legal, sinistro, sabe? Vou dar uma E duplo ele também aí nessa série. Então é um cara que eu gosto. Eu mantive contato com um espanhol. O nome dele aqui É da novela? Uma série chamada Vota Juan. Acho que é Juan Cavaleira. Não lembro. Eu tenho ele no Instagram, porque a gente às vezes ele me respondeu, eu mandei mensagem, ele me respondeu e tal. É um político argentino candidato a presidente. Trabalho muito interessante também, mas eu não sei nem para onde foi. Esse cara também seria interessante conhecer. Mas, na verdade, a gente tem um carinho por todos que a gente faz, né? Eu, pelo menos, tenho. Esses mais importantes. Eu dublo no Billions o Paul Giamatti. Eu acho um ator fantástico. Um ator fantástico. E o trabalho dele no Billions é precioso, sabe? É minucioso. E eu acho que eu faço bem. Acho que casa. Porque tem personagens que a gente faz e que você não sente uma integração, né, da sua voz. Parece que não casa muito com o personagem. Eu sempre defendi a ideia de o dublador combinar um pouco com a energia do personagem. Nem tanto do ator, mas do personagem. Porque o ator tem um tempo para preparar o personagem. Você tem todo um trabalho para você preparar um personagem. O dublador vai resolver aquilo na hora. Você não tem tempo para preparar. Então você vem com a sua bagagem, mas você tem que resolver aquilo na hora, sabe? Então você não tem como. E, por exemplo, as minúcias de uma interpretação, o cara sabe todo o contexto da obra. Você vai descobrindo cena a cena que você vai fazendo, né? Então a energia tem que estar muito casada para você já ir resolvendo isso. As pessoas falam de bonecos, eu acho que o boneco é um respeito, principalmente numa série, você tem que respeitar isso. O boneco, quando você faz o mesmo ator
né? Você fala assim, o fulano é o meu boneco, porque você dubla sempre aquele ator. Mas eu acho que ele não deve ser tão criterioso, e nem é, né? Mas não deve ser tão criterioso, tão rígido assim. Porque se ele vem fazendo um nazista violento, para mim vai ser difícil fazer isso. Ele teve todo um trabalho preparatório para ele chegar naquele personagem daquele jeito. Para mim vai ser difícil. Tem dubladores que chegam mais fácil naquilo do que eu, né? Então, escalando aquele dublador para aquele personagem, ele vai resolver melhor do que eu. Não que eu não faça, mas é mais difícil, é mais demorado e o resultado talvez não seja o mesmo, né? Não sei se eu fui Entendi. claro na colocação, mas Foi demais. mas Foi bem isso tudo porque eu estava falando do Paul Giamatti, né? Porque eu acho o trabalho dele fantástico. Ele tem um E trabalho tá muito concorrendo bom. o Oscar. E tá concorrendo o Está Oscar. concorrendo, Está concorrendo. Eu gosto muito dele. E ele no Billions tem todo um cinismo, né? Um sarcasmo nas cenas, nas intenções dele, que é muito legal de fazer. Curti muito fazer. Ainda faço. Recentemente, acho que teve a última temporada. Terminou, né? Acho que foram 8 temporadas, 8. Eu acho que agora terminou. Se não me engano, foi a última temporada que a gente fez. Ô, Aí Fábio, você comentou. Não, pode falar. Não, eu ia falar que Pode tem falar. outros aí, outros personagens. Eu tinha feito até uma lista para. Deixa eu ver. Tem o The Great, aquela série. The Great. Vocês já ouviram falar da Catarina? The Great. Eu faço o arcebispo, que é um personagem maluquíssimo, fantástico também. The Good Wife, eu fiz o Eli Gold, que é o Alan Cumming. Também é um trabalho Nossa, legal muito bom. dele. E tem alguns aí, assim, tem os realities, né? A gente faz muito reality, né, hoje em dia. Tem um de cirurgia plástica, o Botched, não sei se vocês já viram. Eu faço um Não, dos cirurgiões, são 2 cirurgiões plásticos. Eu faço o Terry Dubrow, um dos cirurgiões. Isso aí já deve estar na 15ª temporada. Passa no Discover? No Entertainment, no I. Ah, Entertainment. entendi. Ô, Fábio, você comentou sobre o Shura, né, que você infelizmente não assistiu Cavaleiro dos Zodíacos. Mas Uhum. tem algum, hoje, você assiste os trabalhos que você faz? Tem alguma série que você está acompanhando que você dublou, que você está ali acompanhando aquele personagem? Eu vi muita coisa, assim. O 24 Horas eu acompanhei bastante. Eu sempre assisto com um olhar muito crítico, né, do meu trabalho. Então, Sim. às vezes eu não assisto o produto em si. Uhum. Eu assisto criticamente o meu trabalho, né? Então eu vejo muita coisa. Billions não é uma série que me pega. Não me pega. O assunto não me, sabe, não me pegou mesmo. Mas Entendi. eu vi várias cenas. Então eu vi várias cenas. Eu não assisti a série inteira, mas eu assisti várias cenas quando ele tinha alguns bifes, algumas coisas assim, para ver como eu me saí naquilo, né? Para ver o que eu posso melhorar. Eu sempre fui muito crítico. Eu acho sempre que meu trabalho pode ser melhor do que o que eu fiz. Sempre E achei. você, e você se cobra, assim, na brincadeira, você mesmo assistindo ali, você fala assim, nossa, acho que eu podia ter colocado um pouco mais de peso. Muito, muito. O que eu falei, eu me cobro demais. Isso é Demais. Eu sempre interessante. acho que não, ali não ficou legal, eu deveria ter feito isso. Nossa, como é que passou tal coisa, sabe? Eu fico Isso é muito legal. assim, Eu muito. ficava me perguntando, né? Será que eles assistem e ficam lá, nossa, mas eu podia ter feito assim, né? Mas agora já foi. Não, muito. E assim, no processo, inclusive, quando a gente está gravando, você grava a cena, depois o técnico passa de novo a cena que você gravou para ver se está tudo de Uhum, acordo, se não entrou nenhum barulho, ver se o diretor aprova. Eu não posso assistir. Eu não posso assistir porque eu acho que pode mudar alguma coisa, eu posso ali, tal coisinha eu posso mudar. É complicado. Fico dando palpite, sabe? Uhum. E, No que eu já acabei de fazer. Então,
Mas eu Não, acho que isso é bom até, né? Porque é um cuidado para com o trabalho. e eu vejo, igual essa entrevista que a gente está tendo aqui, a sua É. dedicação para entregar um produto de qualidade para nós, consumidores, nós fãs. E é um assunto muito delicado, que está em voga, que é a questão do uso de inteligência artificial na dublagem. Na sua visão, como que você vê esse advento, essa chegada da inteligência artificial, pessoas vendendo a ferramenta de trabalho de vocês, que são Pois suas é. vozes, vendendo suas mercadorias, como que você enxerga tudo isso? Você acha que a dublagem vai acabar? O que você acha que vai acontecer com a Não, inteligência eu não artificial? acho que vai acabar, mas a gente sabe sempre que tem esses atravessadores no meio do caminho, que visam o lucro apenas e não a qualidade do trabalho. Então, os mercenários do trabalho, né? E isso pode prejudicar muito, sim, em termos de qualidade, né? Além de diminuir o trabalho da gente, em termos de qualidade, de resultado final. O grande barulho que se fez em função da inteligência artificial foi que começaram, a gente faz o trabalho, por exemplo, Bad Boys, vai. Bad Boys eu gravei, se não me engano, a gravação foi para avião, porque existia a categoria, você dubla para avião. Passou na Globo, passou na Bandeirantes, passou num canal, acho que Manchete, que não tem mais, passou em vários lugares, depois ainda sai em CD ou sai em VHS, você só recebeu aquilo que da sua única gravação, né? Você só recebeu aquilo. E aquilo está gerando dinheiro para muita gente, a sua voz está ali de novo, entrando no mercado, e você não recebe. Então, por isso hoje existem os contratos que você cede o seu trabalho com um acréscimo de, hoje a maioria está pagando 10%. Então a minha hora vale 1,10 do que, né, 10% a mais do valor hora, para eles poderem passar em outra mídia. Já está errado aí, né? Mas, de qualquer forma, foi uma forma que eles resolveram para controlar, tudo em função do quê? Um processo que o Tata Guarnieri moveu contra a Fox com a série 24 horas. Porque a gente gravou para a Globo, passou na Globo e saíram os box, as caixas de CD. Então ele, junto com a advogada, entrou com um processo porque ele não recebeu para essa venda desse material, desse trabalho. E ganhou o processo. Então, o que aconteceu? As distribuidoras precisaram se cercar de uma garantia de que ninguém ia começar, que todo mundo vai entrar com processo. Então, teve muito trabalho antigo que a gente fez e que a gente recebeu esse acréscimo. No começo era 20%, depois foi tendo negociações. Mas eu falo isso porque nesses contratos que a gente assina, começou a aparecer a seção da minha voz para uso de IA. Como que eu vou assinar permitindo que a IA use a minha voz? Começou a aparecer nesses contratos. Coisas que foram infiltrando que a maioria nem percebeu que estava assinando um contrato que estava cedendo a voz para IA. Então, isso causou um rebuliço, né? E, ao mesmo tempo, os artistas internacionais, agora está todo mundo trabalhando junto, né? Existem os grandes centros aí com grupos de interligação para resolver esse problema de inteligência artificial. Porque um ator vai ceder a imagem dele, como fizeram o comercial lá da Elis Regina, eles podem fazer qualquer coisa, né? Pega a sua imagem, põe a sua cara ali num outro corpo, né? E você não... Trabalho, como é que fica? Você não vai ganhar mais nada a respeito dele. Sendo que eu estava cedendo para isso, né? Se existe uma assinatura em que vão usar a sua voz na IA, mas você vai receber alguma coisa, é diferente, né? Agora, você ceder a sua voz para ser usado pela IA,
Mas tudo isso é muita expectativa ainda, né, do que vai acontecer. A gente não sabe como é que eles vão, como se pretende trabalhar com IA, que limitação vai ter, mas de qualquer forma, o trabalho artístico. Eu te falei da energia, né, do personagem, do dublador para chegar no personagem. IA não tem a mesma energia, não adianta, sabe? A coisa é mecânica, né? E ainda existia o lance de o Val Kilmer fez o filme, vai ser dublado em português, à base da inteligência artificial, com a voz dele. Eles conseguem, né, fazer esse cruzamento. Sim. Usar a voz dele para fazer. E ele não recebe nada, né? Então é tudo muito, muito maluco ainda. Tudo muito maluco. Vamos ver como é que. E igual tem gente aí que tá na internet vendendo pacote de vozes de dubladores que já faleceram e dubladores que estão em atividade. Eu acho que até a sua voz tá no meio lá. Eu vi um cara vendendo um pacote de voz Cavaleiro Zodíaco lá. E tipo assim, é uma coisa muito doida. Acho que sua voz tá lá no meio. E como é que vocês veem isso? O pessoal vendendo a voz de vocês como se fosse um produto. Como é que você vê isso? O que você acha que pode... Tem lei? Você acha que os políticos vão conseguir... Pois estão atrás de leis, né? O movimento todo esse. Foram para Brasília, tiveram reunião. Então, o povo está se mexendo. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu não sei te precisar. Como? Eu espero que se resolva isso, que tenha um controle. Não é que a gente é contra a IA, a gente quer uma regulamentação, né? Uhum. E tá tendo um movimento... não adianta ser contra, porque está aí, né? Está aí e vai chegar. De alguma forma vai chegar. Só que precisa ser controlado. Não, senão daqui a pouco vai ter um robozinho aí fazendo uma entrevista com a gente em vez de vocês. Nossa, tá doido aí não, é? E tá tendo um movimento... Põe a pauta ali e o robô pergunta. É maluco isso. Tem que ter essa regulamentação aí para evitar, né, que nós sejamos substituídos por robôs. E tá tendo um movimento, né, que é o Eu Quero Dublagem Viva. Você acha que esse movimento ele pode ganhar realmente uma força ali, que é onde junta os fãs e os profissionais para realmente dar mais força para acabar, para regulamentar mesmo? Esse movimento foi para chamar a atenção mesmo, né? Para as pessoas se informarem, né? De alguma forma, para divulgar, né? Para divulgar essa necessidade de controle. Exato. Tomara que dê certo, sim. Tomara. E eu tenho Tem um outro trabalho que eu gostaria de citar também. Evangelion. Não sei se vocês viram. Muito bom. Um dos animes que eu guardo aqui no meu coração. Eu fui impactado quando eu assisti esse anime pela primeira vez. Então, Evangelion, eu dirigi a primeira temporada, a primeira versão. Não vou dizer a primeira versão. Porque ele foi feito 3 vezes, né? Tem 3 dublagens do Evangelion. A primeira fui eu que fiz. E eu faço o Gendo Ikari. Foi uma série muito difícil de resolver. Muito difícil. Porque os episódios chegaram... Eu acho que os 4 primeiros vieram em francês. Depois a sequência veio em espanhol. O original pra gente. E tem aqueles... os nomes já eram difíceis. Você imagina, cada lugar fala diferente. As naves, os anjos, que a gente usou Angel, foi uma crítica que eu recebi pela direção, porque quando eu fiz eu mantive o Angel. Eu recebi os episódios em francês e eles falavam Angel. Falei, bom, deve ser padronizado, né? E vamos manter Angel, né? Só que a crítica vem sempre... O povo é assim também, pega pesado quando quer pegar, né? Que não, porque tinha que ter falado anjo. E o Evangelion é muito papo cabeça, né? É muito papo cabeça. Você imagina você vir recebendo homeopaticamente os episódios. A gente não sabia o que ia acontecer também. Foi muito intenso fazer, mas foi bem legal. E o que eu curti foi assim, nas 3 casas foi mantido o elenco. Só não manteve assim quando não foi possível, né? Mas foi mantido o elenco da primeira, a gente refez na Alamo, foi a segunda,
com a Úrsula dirigindo, e a terceira vez foi para a Vox, que foi o Fábio Lucindo que dirigiu. Sim. Então Acho que foi também bem legal. Os longas também. Acho que sua voz se manteve nos longas do Gendo Ikari. Os Sim, OBAs também se sim. manteve. E é um trabalho muito bom, viu, Fábio? Muito bom mesmo. Foi muito legal fazer. E eu fiquei muito feliz porque foi teste e no Gendo eles veio do Japão. Foi no Japão que foi escolhido. Dizendo que a voz do Gendo estava perfeita para o personagem. Daí eu fiquei todo, né? Me achando. Falei, pronto. Onde que eu consigo assistir? Neo Genesis Evangelion, eu acho que tem no Prime Video, se não na Crunchyroll. Ah, tá. Não imagino onde esteja. Eu acho que passou na Netflix, não passou, não? Eu não Eu acho lembro, que ficou Fábio. um tempo na Netflix. Se não me engano, para a última versão da Vox foi para Netflix. Bom, não sei, não posso garantir, não. E anime, você gosta de dublar anime? Porque anime é uma coisa assim muito. Eu acho muito doido, porque o japonês fala, ô, arigato, mas né? Não gosto, não gosto. Não gosto. Eu prefiro o American Dad, Family Guy, por exemplo. Adoro fazer o Roger do American Dad, aquele ET fantástico. Prefiro esses do que os animes. Os animes são muito difíceis. E falando Aquelas em anime, cômicas esticadas, né? Né? Aquelas Sim, e com os não tem um labial para a gente encaixar. É muito difícil isso. exato. E algum jogo? Já chegou a dublar também? Fiz vários, mas é outra coisa que eu falo também. Eu faço porque é pertinente fazer, mas não que eu goste de fazer game. Deve ser mais O povo difícil faz e que o divulga porque é uma filme. coisa de momento. Então, minha voz. E, primeiro, eu não jogo, não gosto de jogar. Não Uhum, gosto de videogame, desses joguinhos, desses games. E uhum. o trabalho, a localização, né, para game que se fala, não é dublagem, é muito chato de fazer. É muito chato, porque são arquivos. Então o cara fala assim: vire na frente à direita. Aí vem a opção: vire na frente à esquerda. Uhum. Então, assim, são frases, 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 frases. Você não tem uma lógica no que você está falando. Parece um papagaio, porque você ouve a frase e repete. Você ouve no Então, inglês, né, na língua original, e repete. E tem que ser naquela métrica. Tem alguns que você tem que ter até as respiradinhas do meio, você tem que ter igual. Mas você não tem uma imagem, você não tem uma cena. São frases soltas. É legal de fazer? É um trabalho, eu estou fazendo. Mas não é igual fazer uma cena, dublar uma cena. Né? Daí tem exato. os golpes, né? Aqueles de luta. É uma infinidade de arquivo de A, O, U, E, A, sabe? Maior, menor, mais alto, mais baixo. Sim. Então, assim, são vários arquivos. Paga bem. Então, que mal tem. Né? Mas não é prazeroso, vamos dizer. Acho que o grande Deve ser prazer que o povo cansado tem também. é quem pratica, né? Quem joga, né? E quem divulga. Então, assim, a minha voz, eu fiz falando de tal, no tal game. Eu não sei nem os games que eu fiz. Fiz vários, Já, mas eu não já sei ia te te perguntar dizer. se você lembra de algum Dublou LOL? jogo. Dublou LOL? LOL. Não sei. Não sei, eu Nunca. fiz um que é em cima do Avatar, um recente agora. Avatar, qual o Avatar? O Avatar do James Cameron ou o Avatar a Lenda de Aang? Que boa pergunta. É os bichos Que boa azul ou pergunta. os bichão azul ou o menino careca? Pois é, eu não vi a imagem. Eu já ia falar aquele negócio lá, eu não sei o nome, Não, mas horizontal. eu acho que é do azul, sim. Eu acho que é Sei. isso. A Horizon Zero Dawn? Isso, eu acho que é. Será que tá na dublagem de Horizon Zero Dawn? Eu acho que é Bem isso. provável. Tudo É, isso eu tenho que pesquisar. Não me pergunta assim não, eu sei. de show, porque Eu, quando eu tava pesquisando sua carreira na dublagem, eu vi uma curiosidade. E olha lá. Você é o mestre Karim, né? Você mesmo até Sim. falou aqui conosco. Mas eu não sei se você se lembra, você também é o pai Kuran, que luta na animação, o torneio lá do Dragon Ball Z. Lá, É, é um filme animado do Dragon Ball Z. Você é o pai Kuran, que luta com o Goku. É tão forte quanto o Goku. Acho que até um pouco mais forte que o Goku.
Você lembrava Olha disso? só, não Pois lembrava. é. Mas você sabe isso de não lembrar? Às vezes eu estou assistindo um filme e me ouço, falo assim, gente, eu não lembro de ter feito isso. Acontece muito, acontece muito. Puxa vida. E, Fábio, você também falou uma coisa muito importante, que é a questão da dublagem, a qualidade do trabalho e tudo mais. Há pouco tempo tivemos adventos de casas de dublagem surgindo, né, aqui no país. A gente sabe que o forte principal da dublagem, a boa dublagem, é entre Rio e São Paulo. Mas a gente Sim. tem casas de dublagem em Curitiba, em Minas Gerais, né? E até mesmo a famigerada dublagem de Miami. Você acredita que essas casas de dublagem, assim, elas podem acabar afetando negativamente ou não a qualidade da dublagem brasileira? Porque a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Qual que é a sua visão com essas casas que surgiram aí e estão surgindo? Afeta negativamente, porque o leigo não sabe que aquilo não foi feito aqui, por exemplo, né? Que foi uma dublagem que foi feita em Miami. Mas aí generaliza, né? Porque a dublagem é uma merda, olha que porcaria de dublagem, e, né? Acaba generalizando, então pesa negativamente para o trabalho como um todo. Aí existiram estúdios de fundo de quintal, a gente fala, né? Que começam a trabalhar por um valor menor, né? Uma exploração de mão de obra não adequada. A gente tem todo um critério no nosso trabalho, se exige um DRT, né? Um registro de ator para você trabalhar. Você tem limites de dobras, quantidade de anel por hora. Tem todo um trabalho que veio, né, de décadas e décadas de estudo, de reuniões. Eu participei de muitas dessas, para você ter uma qualidade, né? Você faz isso tudo visando uma qualidade e um controle financeiro até. Aí começam a aparecer essas casas esses estúdios de fundo de quintal, onde não se trabalha com profissionais, né? Ou são profissionais não gabaritados. A pessoa que está dirigindo não teve a mínima familiaridade, não teve uma vivência na área para poder dirigir. Porque para dirigir você precisa ter uma vivência na área, né? Mas interesses monetários aparecendo, né? Então, aparecem estúdio escola, sabe? Vai formando o elenco para os trabalhos. Isso tudo interfere na qualidade, sem dúvida. Campinas tem o estúdio que a gente conseguiu trazer para São Paulo para seguir as regras. Você quer entrar no mercado? Segue a regra do mercado. A gente não quer que vocês fechem, sabe? Mas segue as regras. Trabalha com um profissional adequado, remunera igual. Porque se eles pagarem menos, eles vão ganhar na concorrência, porque tem muito distribuidor que não se preocupa com a qualidade, e sim com o lucro que ele vai ter, né? Se preocupa, finge uma preocupação com a qualidade, mas ele vai ter mais lucro ali naquela casa. Tá. A concorrência já é feita assim entre as casas Sim. gabaritadas, né? Se você começa a ter esses... Né, é como se você levar seu carro para um mecânico que não é capacitado para aquilo. O cara fez o curso, o telecurso dele lá, fez né, o curso por correspondência, fez o curso por correspondência e vai arrumar o motor do seu carro. O carro vai sair andando, mas tem garantia? Sim. Então, eu acho que o que pesa negativamente é isso, na qualidade mesmo do trabalho, compromete como um todo, né? Essa imagem que a gente tem de ser uma das melhores dublagens do mundo, não sou... Eu acho que tem Brasília também agora, eu acho, o estúdio de dublagem, se não me engano. Pra mim é novidade, Mas viu? acho que foi a Fátima Mourão que foi para lá, que deu curso e tal. Mas é complicado, né? Porque quando você sai do eixo, você sai do controle também. Uhum. Dessas especificações, né? Dessas normas. Vamos trabalhar com norma, né? Regularizar, regulamentar. Tem uma série, você comentou aí, igual o Estúdio Campinas, eles foram responsáveis pela
a dublagem da primeira temporada de La Casa de Papel. La Casa E eu de achei Papel. interessante que depois, da segunda em diante, foi para a Unidub, e o Foi. Wendel manteve os dubladores de Campinas, e mesmo sendo os mesmos dubladores, foi uma diferença enorme, cara. Foi uma diferença enorme. Né? Pois é, porque os diretores tiraram desses, né, conseguiram tirar desses dubladores coisas que eles não estavam fazendo lá em Campinas, né? Porque não tinha, como eu te falei, não existia uma vivência. E é importante também, porque esses dubladores vieram para São Paulo para fazer agora. Então, você quer entrar no mercado, entra no mercado, você não fica numa casa só, né? Você vai se desenvolver circulando pelas casas, fazendo trabalhos em outros lugares, outros trabalhos, né? Se submetendo a outras direções. Então, como eu te falei, a gente não quer que feche, quer que trabalhe de acordo com as regras. Né? Tem trabalho para todo mundo, cada vez mais, tem tanto trabalho, né? Tudo bem, o mercado dá umas osciladas, mas isso sempre foi assim. Eu queria saber, talvez você mesmo saiba me dizer, Ed, se no pós-crédito de alguma série e tal, mostra o estúdio. Que eu tenho uma. Talvez vocês ficam curiosos para saber. Eu assisto uma novela turca, que Sim. os dubladores são muito bons para cada personagem. Eu acho que combina demais. Tá tipo o Chaves ali, porque antes eu achava que o Chaves era brasileiro de tão bem que casa a dublagem. E essa É. novela, com os dubladores, estão muito bem dubladas. Só que acontece coisas nessa novela que me deixa chateado que às vezes personagens principais ali ficam sem fala. Eles estão mexendo a boca, mas não tem som. E eu fiquei assim, mas como que deixaram isso ir ao ar? Que falha, né? Como? E isso acontece várias vezes. Várias Olha vezes. só. E talvez se tiver interesse em ver, no terceiro episódio já tem essa falha, que a novela tá na HBO, que é Será Isso o Amor? Mas os Sei. dubladores são muito bons. E eu queria saber identificar da onde que é esse estúdio. Por Não que tem isso... nos créditos? Eu não me atentei ainda, mas eu acredito que não. Que tá Entra dando. no site da Dublanet. Entrei Você já aqui tentou agora. pesquisar? Né? Não, o Ed tá tentando fazer um Google aqui ao vivo aqui. Veja aí, É, Dublanet, eu tô olhando aqui, porque o Dublanet estúdio chama entrega tudo. Up Voice. Up Voice. Up Voice. Estúdio de dublagem Up Voice. Up Voice. Up Voice. E tem nenhum nome aqui que eu conheço de dublador, pra falar a Pois é. verdade. Isso, e é muito boa a trama, mas isso me incomoda, porque acontece várias Pode vezes. Tem grande chance dessa dublagem ser de Campinas, porque eu vi um dublador aqui que eu reconheci. Eu acho que é. É porque Eu acho um que é. dublador aqui é o Ennio Vivona, e o Ennio Vivona ele é a voz do Rick Mori. Uhum. E ele dublou o Arthurito, o Arthur de La Casa de Papel. Então é Campinas mesmo. É provável que seja E Campinas. Em outra Campinas coisa acho que que são duas aconteceu, casas. Em Campinas, se não me engano, são duas casas que tem lá. e Mas outra então, tá aí. curiosidade, O que eu te falei de qualidade, não tem um controle de qualidade, né? Não tem um CQ adequado, porque tem que passar por uma revisão final, tem que ver se está tudo ok. isso aconteceu num filme famoso também, o Ed já deve ter visto, mas não se atentou no momento, que é na sequência de G.I. Joe, Origem de Cobra, onde tem um diálogo entre duas pessoas, só que uma tá com a voz Só tem uma. robotizada, parecendo aquela... Só tem uma. Porque a segunda voz tá bem enlatada, tá parecendo que a pessoa tá conversando dentro de uma lata Sei. e a outra é uma voz fluida. Eu falei, mas será que isso é uma dublagem remota que não foi? Eu não sei, mas estava bem notório que não estavam assim no mesmo estúdio. Tentaram tapar o buraco, provavelmente, Era uma voz e não bem deu enlatada. certo. Deve ter gravado. A gente fala remoto, hoje a qualidade com a pandemia, a gente teve que montar uns estúdios bem adequados, bem isolados. Mas existia casos da gente. Faltou tal fala, você corria para dentro do carro com o seu celularzinho e gravava aquela fala para o cara tentar encaixar.
pode ter sido alguma coisa assim, de emergência, fora, não era um estúdio, não era um equipamento adequado para captar, né? E tentaram tapar o buraco, mas isso deveria ser refeito, né? E arrumado. Sim. Fábio, a gente já está fazendo pergunta técnica aqui, mas o foco mesmo, igual eu te falei, é enaltecer seu trabalho, sua carreira e tudo mais. A gente está chegando no final da nossa entrevista e a gente costuma fazer algumas brincadeiras. Eu gostaria de te propor aqui uma brincadeira seguinte. O Jonathan aqui, ele não se apresentou direito, mas ele é famosinho no Instagram. Ele já foi falado pelo Wendel, ele já foi mencionado pelo Wendel algumas vezes no perfil dele. Ele é o imitador do Wendel aqui em Minas Gerais, né? Ele é o Goku Mineiro. No Instagram é conhecido como Goku Mineiro, né? Aí, e ele também, ele é tão cara de pau que ele não se contentou em imitar o Wendel, ele imita o Rolo também. Ele faz a voz Vegeta. Eu queria propor uma brincadeirinha com você do encontro do Goku com o Mestre Karin e depois o encontro do Vegeta com o Shura de Capricórnio. É possível? Vamos tentar. É no improviso? É no improviso. Pode ser? Vamos lá. Bora lá. De Mestre Karin no começo? Mestre Karin primeiro. Mestre Karin e o Goku encontrando. Ah, Mestre Karin, eu estou precisando muito da sua ajuda. Seria possível você me... Hã? Desculpa, interrompi. Vai lá. Vamos começar. Vai de novo. Vamos lá, de novo. Mestre Karin, eu preciso muito da sua ajuda. Seria possível você me arrumar algumas sementes dos deuses para mim ficar fortão? Tenha paciência, meu filho. Primeiro você precisa olhar para aquelas estrelas, lá no alto. Mas eu estou com pressa, Mestre Karin. Concentre-se, meu filho. Você vai conseguir. Eu vou tentar, mas se o céu acabar com tudo, a culpa é sua, tá bom? Depois você desce daqui da torre e procura umas sementes. Ai, então tá bom. Gente, que horrível. Eu sou péssimo em improviso. Não, mas ficou bom. Ficou bom. Agora, como é que seria o encontro do Vegeta com Shura de Capricórnio? Fazer o Vegeta e o Shura. Aí o Shura vai ser mais... Espera um pouquinho só. Fica quieto. Meu filhote resolveu participar da cena. O Shura de Capricórnio, o que eu... Gente, vamos ver o que eu vou falar. O Vegeta vai desafiar o Shura. Vai lá. Então quer dizer que você é um cavaleiro de ouro. Eu quero ver você acabar comigo, seu verme insolente. Meu nome não é Shiryu. Você não se atreva. Você não será capaz de encarar a minha Excalibur. Eu tenho um poder que é muito superior ao seu verme. Então experimente as pedras saltitantes. Ah, mas que poder é esse? O poder dele parece que é de mais de 8.000. Você não conhecia todos os meus poderes, não é? Ainda tem mais para te entregar. Eu acho que eu me ferrei, Kakaroto. Eu fiquei esperando o final Excalibur. É. E dá-lhe uma espadada no meio da ideia. Muito bom, cara. Ô, Fábio, olha, que honra, que prazer falar com você. Desculpa qualquer coisa aí. Imagine, gente. Vocês que me desculpem, eu deveria me preparar para isso, mas eu falei, vamos no bate-papo, acho que é o mais gostoso, né? Nossa, muito essa bom. espontaneidade do trabalho da gente, assim. Olha, nós somos de Minas Gerais, somos do interior. A gente aqui fica entre aqui Valadares, Ipatinga, Itabira, né? Se um dia a gente torce para você vier aqui para Minas, passa aqui em Goiânia, para você tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, um doce de leite com queijo também. Exato. Tá certo? É tudo muito bom, né? E eu gostaria de pedir mais um favor. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, uma mensagem do fundo do seu coração, por favor.
Tá, gente, é o seguinte, eu fico muito envaidecido quando eu sou chamado para esses bate-papos, porque a gente faz um trabalho, como eu falei, é de bastidor, é de trás das câmeras, mas existe muito carinho envolvido, porque a gente sabe, né, cada vez mais a gente tem noção de como repercute esse trabalho da gente, de como chega nas casas de vocês. A gente invade a casa de vocês sem pedir licença, né? Então a gente está ali sempre presente, participando da vida de vocês, e eu tenho muito carinho pelo que eu faço. Eu confesso isso, tenho mesmo muito carinho pelo que eu faço, e fico muito feliz quando tenho essas respostas. Então eu que agradeço, tá? Agradeço mesmo. Faço um pouco das palavras do Ed a minha, foi um bate-papo maravilhoso, foi nostálgico, eu sou fã de Dragon Ball e eu, como imitador do Wendel, fazendo Goku, conversando com o Mestre Karin, foi muito gratificante, foi um presentaço que eu sei que na minha infância eu não conseguiria conseguir de adulto agora, isso é incrível. Olha E só. falar que você é um ser humano incrível também, conhecer o seu lado, conhecer a sua voz e ter o prazer de conhecer você, né, que foi assim, só reforçou, né, o sentimento que eu tenho por você, né, um ótimo dublador e uma ótima pessoa. Foi incrível. Gente, fico muito feliz, muito feliz. Ó, Olha, tem um companheirinho aqui para despedir junto vocês. o Wong. Olha o meu Wong, que fantástico, né? Bonitinho. Olha, eu esqueci de comentar, mas a sua voz casa perfeitamente com o Benedict Wong, que por mim que você duble ele pro resto da vida, porque eu vou Tomara, você estranhar sabe do que me jeito que eu falaram vi isso. O pessoal que dirige fala assim que dá match. Embora não seja parecida com a voz dele, casa muito bem Nossa, com a figura perfeito. dele, né? Sim. Eu, se assistir um filme, qualquer produção do Benedict Wong com outra voz que não seja sua, eu vou achar estranho. Muito estranho mesmo. É perfeito. A voz combina assim perfeitamente. Que bom. O mesmo é o Dwight, de The Office. Dwight, eu fiz o Nossa, Dwight em alguns outros filmes também. De vez em quando ele também. aparece aí, né? Eu não consegui. Aconteceu uma coisa no. Vou só esticar aqui mais um pouco o papo, hein? Não, No pô. Star Trek Discovery. No Star Trek Discovery que eu faço o Saru, né? E o Ryan Wilson apareceu. Olha só. Teve um personagem dele lá. Eu acho que em 8, 9 episódios ele entrou. Até o pessoal do Star Trek me perguntou como é que foi, né? Você vê o outro cara. Por sorte, eu não contracenei com ele. Mas na época, o Diego, que estava dirigindo, até veio conversar comigo e falou assim: quem você poria para fazer? Já que eu não posso por você. Porque eu faço um dos protagonistas, né? Daí o César Marchetti que fez. Mas é um cara marcante também nos trabalhos, o Ryan Wilson. Gosto muito dele também. Sempre com aquele jeitão meio estranho Sim. dele, né? Hoje eu vou mostrar para vocês que fumar salva vidas. Ele vai lá e acende o isqueiro na maçaneta da porta. Cena icônica. Aqui, eu vou aproveitar a deixa e vou te pedir para você não, o Duarte Churute deixar uma mensagem para as minhas irmãzinhas Luana e Alana, que elas são fãs de The Office e também gostam do Duarte. É possível? Elas são suas sobrinhas? Minhas Suas irmãzinhas. irmãs? Isso. Luana, E Alana. Alana. Isso. Luana e Alana. Presta atenção nesse seu irmão aí, hein? Cuidado com ele. Um abraço para vocês, meninas. Muito César, bom. muito obrigado, viu, Fábio? Novamente, muito obrigado. Que você venha mais vezes, que a gente possa ter a oportunidade de conversar com você mais vezes e quem sabe pessoalmente um dia. Muito Quem obrigado sabe? mesmo. Vai ser um prazer. Muito obrigado mesmo. Pois bem, queridos Nerd Talks, estamos chegando mais um final de um Nerd Talks especial. Que pena. Tava muito bom, Não, tá cara. bom demais. Mas, A gente ficou 1h30, ó. olha, rendeu. Foi sensacional. E vamos trazer, quem sabe, novamente. Quem sabe não, eu tenho certeza. O Fábio um dia vai voltar aqui, vai ser pessoalmente. Se Deus quiser, vai dar Amém. muito certo. E esse papo aí, hoje de 1h30, vai ter aí uma Multiplicar. parte 2, parte 3, né?
e vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigado, Fábio. Valeu, gente. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, galera.